Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e estou aqui para corrigir a prova do BASA de Conhecimentos Bancários de 2015. Salvo engano, esse concurso foi realizado em outubro do ano passado aí, né? Um concurso aí que foi bastante concorrido, teve uma prova aí, que eu digo para vocês, aí uma prova bastante complexa, que o aluno, se não estudou com profundidade, pode ter certeza que ele rodou umas pegadinhas da banca examinadora, tá? Meus amigos, minhas amigas, olha só, daqui não é apenas uma correção de prova, tá? É mostrar qual que é o gabarito da questão. O professor Luiz Antônio, eu vou corrigir a prova do BASA, presta atenção, ó, prova do BASA, vou corrigir a prova do Banco do Brasil, da BB Sul, né, que foi para o concurso Banco do Brasil para a região sul. Vou corrigir o do BB Nordeste, concursos esses realizados ano passado. Vou corrigir também a prova do Banestes, a prova do Bampará e a prova do Banrisul. O que é isso, professor? São as últimas provas de concurso público na carreiras bancárias que foram realizadas recentemente. Professor, por que isso? Porque, primeiro, eu estou atualizando o nosso curso de carreiras bancárias do LA Concurso, né? Para ficar muito mais competitivo. Então, com base nessas correções da prova de conhecimentos bancários, vou corrigir também a prova de atendimento bancário e técnicas de vendas também, o professor vai corrigir todas essas questões, nesse mesmo formato dessa aula, que é a primeira aula da reformulação do nosso curso de conhecimentos bancários. Por quê? Porque o professor, nós vamos fazer um curso novo e com base nessa interpretação das questões, nós vamos ter condições de analisar o que está sendo cobrado na prova, tá? O que está sendo cobrado nas provas de concurso, qual que é a tendência, como é o mecanismo de elaboração da prova. Isso são competências fundamentais, são competências importantíssimas na sua aprovação. Se você conseguir interpretar, pensar como pensa o examinador, isso vai te dar uma vantagem competitiva. Se você conseguir antecipar e estudar da fonte, da origem aonde o examinador retira as suas questões de prova, você tem uma vantagem competitiva. Tá certo, meus amigos? Então hoje é a primeira aula que nós vamos fazer de atualização do nosso curso de carreiras bancárias. Acabei de revisar essa aula há uns instantes, digo para você que a aula está top, está 10, vale a pena você assistir essa aula, tá certo? Essa aqui é a parte 1, salvo engano são 6, 7 questões. Em seguida, vou gravar a parte 2, a parte 3, essa correção de conhecimentos bancários ficarão em torno de 3 partes. Depois da prova do BASA, vou corrigir a prova do Banco do Brasil do Nordeste, tá certo? BB Nordeste 2015, depois BB Sul e assim por diante. Tá certo, meus amigos? Tudo isso por quê? Porque nós queremos manter o nosso grande padrão de qualidade, queremos manter principalmente o nosso sucesso na eficácia dos concursos de carreiras bancárias. O professor Luiz Antônio, proprietário do site LA Concurso, desde 2010 até presente data, nós tivemos oportunidade de atender todos os concursos de carreiras bancárias do Brasil. Digo para vocês, com milhares de pessoas aprovadas no Brasil todo aí, tá certo, meus amigos? Então vamos lá, quero apresentar para vocês aí o nosso curso aí de carreiras bancárias, né? Vamos lá para a correção. Antes disso, quero fazer uma breve chamada para vocês. Nós acabamos de lançar a nossa turma número 2 do Banco do Brasil e Caixa Econômica, tá certo? Banco do Brasil, Caixa Econômica, que vai começar agora o Personal Coach, que eu estudo em regime de metas, no dia 6/6 de 2016, tá certo? Professor Luiz Antônio, o senhor vai ser professor? Sim, eu vou ser professor nesses 2 cursos, Banco do Brasil e Caixa Econômica, das seguintes disciplinas, tá? Conhecimentos bancários, técnicas de vendas, atendimento bancário, ética e legislação específica. Essa legislação específica é mais focada para o concurso da Caixa Econômica. Professor, quais são essas legislações específicas? São normalmente os programas sociais, Bolsa Família, FIES, tá certo? Tem o seguro-desemprego, PIS, PASEP, ou seja, algumas legislações específicas relacionadas com a função social da Caixa Econômica Social, tá certo? Galera, quem quiser se matricular aí, 10 de 30, curso super atualizado para vocês, 4 meses de acesso ilimitado, ok? Então vamos lá. Então, essa aula aqui é a primeira aula da nossa reformulação do nosso curso de carreiras bancárias, ok? Conhecimentos bancários.
nós vamos corrigir várias provas, entre elas, hoje começo, BASA, tá? Essa prova aqui é a primeira parte. Depois a gente vai para o BB Sul, e depois do BB Nordeste. Professor, por quê? Porque esses 3 concursos aqui teve como a banca examinadora a Sesgran Rio, tá certo? Teve a Sesgran Rio. E a Sesgran Rio tem grande possibilidade de ser a próxima examinadora do concurso do Banco do Brasil do Sudeste, que vai atender aí Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo. A Fundação Sesgran Rio tem grande possibilidade de ser a banca examinadora também do concurso da Caixa Econômica. Tá certo? Que mais cedo, mais tarde, este concurso vai sair. Então, se você, primeiro, com base nessas questões que nós vamos corrigir de forma bastante detalhada, ensinando você a interpretar a questão, ensinando você a se colocar no lugar do examinador, ensinando você a estudar corretamente, estudar aonde o examinador retira as questões da prova, eu tenho certeza que você não vai cair na pegadinha da Sesgran Rio. Tá? Eu conheço a Sesgran Rio já de longa data, digo para você que a prova da Sesgran Rio, cada concurso que passa, aumenta o grau de complexidade. Aumentando o grau de complexidade, você tem que aumentar o seu nível de conhecimento e principalmente o seu nível de atenção para realizar essa prova, tá certo? Então, primeiro, vou corrigir a prova Sesgran Rio, é muito importante que o candidato, que o concurseiro, ele não tenha preguiça de assistir os vídeos, fazer as suas anotações, isso é muito importante, tá certo? Em seguida, vou corrigir a prova do Banestes, depois do Banestes, o Banpará. Infelizmente, ainda não consegui a prova do Banrisul, tá? Eu procurei na internet essa prova, porque já estou preparando as aulas. Eu não consegui a prova do Banrisul, que foi agora, final do ano, esse concurso. Então, peço a gentileza para vocês, quem tiver aí a prova do Banrisul com um gabarito oficial definitivo, por favor, me encaminhe por e-mail, que depois dessas 3 provas eu vou entrar no Banrisul de cabeça aí para fazer isso, tá certo? Então, galera, meu e-mail, lac.consultoria@gmail.com. De novo, LAC, que é Luiz Antônio de Carvalho, né? lac.consultoria, não é concurso, é consultoria@gmail.com, tá certo? Manda pra gente aí, bacana? Eu tô muito confiante, cara, pode ter certeza, meu amigo. Com esse fundamento dessas questões super atualizadas, o próximo concurso não vai divergir muito dessa linha que está sendo cobrado, tá? Não vai divergir. Então, o curso teórico nosso, vou gravar o curso teórico depois de gravar todas essas provas. Tá? Por quê? Porque com esse conteúdo das provas, a gente atualiza o curso, atualiza as questões, atualiza o posicionamento e dá também uma nova frente para o professor estudar. Tá? Ok? Vamos lá. Próximos concursos de carreiras bancárias previstos, né? Temos aí 2 esse ano na expectativa, BB Sudeste. Tá? Sudeste que engloba aí os estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, né? BB Caixa, aliás, Caixa Econômica Nacional. O último concurso da Caixa Econômica foi em 2014. Nós tivemos centenas e centenas de alunos aí aprovados. De vez em quando o professor vai na Caixa Econômica, porque eu opero pela Caixa Econômica, e a gente sempre encontra alguns alunos aí, né? E o BRB, Banco de Brasília, também está previsto ocorrer esse ano esse concurso. O BRB provavelmente deve ser a banca do CESP que vai realizar o concurso. Mas atenção, comigo aqui, BB Sudeste e Caixa Econômica, há grandes probabilidades de ser a banca Sesgran Rio. Por isso, isso vai engrandecer muito mais a nossa posição aqui para corrigir essas aulas, as provas aqui. Primeira questão, vamos lá, rápido, primeira questão, porque o aluno é estressado, ele já quer, né? Primeira questão do BASA 2015, diz respeito ao banco de investimento. Ok, então vamos lá para a questão, né? BASA 2015 escriturário, vamos lá para a questão. Uma das principais fontes de receita de um banco de investimento são as operações com subscrições de papéis. Nessas operações, tais papéis. Então tá aí para vocês, né, o comando da questão, tá? Tá aí para vocês o comando da questão e vamos analisar esse comando. Primeira coisa, né? O assunto, claro, banco de investimentos.
o aluno, a questão, o comando já está afirmando que uma das atribuições do banco de investimentos é a tal das subscrições com papéis. Esses papéis pode ser, por exemplo, ações, debêntures, não é isso? E vamos colocar como exemplo para explicar essa questão as subscrições de ações, tá certo? Se você sabe o que é uma subscrição de ações, se você entender o que é uma subscrição de ação, automaticamente você já elimina 3 alternativas dessa pergunta. Quais alternativas? A A, B e a E. São subscritos pelo Tesouro Nacional, são garantidos pelo Banco Central e são subscritos pelo Banco Central. Então está aí para vocês aí essa subscrição. Professor, mas eu não lembro desse cara. E aí, professor? Aí é muito simples, eu vou explicar para vocês. Subscrição de ações. O que vem a ser a subscrição de ações? Vamos colocar um caso concreto, depois a gente passa o conceito para vocês. Por exemplo, nós temos uma empresa, ok? Vou chamar essa empresa aqui de empresa A. Essa empresa tem uma natureza que ela é uma limitada, ok? Essa empresa, por exemplo, ela tem aí, 5 sócios, tá? E ela tem um capital aí social, tá? De 10 milhões de reais. Essa empresa, ela chegou no seu limite, tá? Ela quer alcançar novos voos. Essa empresa, ela não quer ser mais uma empresa regional, por exemplo. Essa empresa, ela quer passar a ser uma empresa nacional, ela quer ser uma empresa global. E para isso ela tem que investir. Ela tem que investir. Ela tem que investir. Tá? E para investir tem que ter dinheiro. Ela não dispõe desse dinheiro. Ela tem um plano de expansão nacional. Tá? Ela precisa aí, vamos supor, de mais de 100 milhões de reais para compor a sua carteira de investimentos para se tornar uma empresa global. E aí, professor? Aí eu digo para vocês o seguinte: poxa, essa empresa, como é que ela consegue arrumar 100 milhões de reais? Olha, primeiramente, né, ela pode ir aos bancos, né? Ela pode ir aos bancos. Sim, ela pode procurar o sistema bancário. Só que o sistema bancário, com essa taxa de juros aí que está sendo praticada, é muito alta. Ela vai ficar com um grau de endividamento muito grande, não é isso? Compromisso, vai ter que pagar isso a médio e longo prazo. Não compensa. Qual que é a outra alternativa? A outra alternativa é essa empresa abrir o seu capital social. Esse capital social limitado, ela é fechada a 5 sócios, né? Ela vai passar por um processo chamado de IPO, tá? E esse processo de IPO aqui é uma das atribuições, inclusive, do banco de investimento, onde faz a passagem de uma limitada para uma sociedade anônima, uma SA. Tá? Com isso, vai pegar esse capital que é de 10 milhões, ela passa para 100 milhões de reais e faz essa abertura de capitais. Pronto, está aí para vocês. Esse aqui é a subscrição. Aí eu pergunto para você, tá? Essa empresa A, o que ela tem a ver com o Banco Central? O Banco Central o Banco Central garante essa operação? Não, ela não garante. Isso aqui são feitas entre particulares. Não tem dinheiro público nesse caso. Então não tem nada a ver com o Banco Central, não tem nada a ver com o Tesouro Nacional. Essa é uma operação feita entre particulares, né? Ou seja, daquela questão, se você sabe o mecanismo da subscrição, esse aqui eu coloquei um dos tipos de subscrição, você já elimina 3 alternativas, né? E aí, professor, mas aqui não tem nenhum órgão público? Claro que tem um órgão público, né? Aqui nós vamos ter aqui a Comissão de Valores Imobiliários, né? Que é a entidade supervisora, fiscalizadora de todo o mercado de capitais. É claro que então, essas operações têm que passar pelo crivo, pela fiscalização da CVM, fiscalização, supervisão, autorização da CVM. Só isso, ou seja, só
tocante à burocracia, mas não é garantidor, não é nada. Professor, está aqui, isso aqui é a abertura inicial. Vamos supor, daqui 10 anos, daqui 5 anos, a empresa deu certo essa abertura de capital, conseguiu atingir os resultados, né? Esse capital aqui de mais 100 milhões agora, não são apenas 5 pessoas, são centenas, milhares de pessoas são sócios dessa empresa aqui, né? Essa empresa, ela quer aumentar para 150, ou seja, subscrição de novas ações no mercado. Também é uma operação aí de subscrição, né? Professor, mas o que é esse cara aqui, professor? Esse cara aqui, professor. Esse cara aqui, professor. Qual o motivo que ele tem para comprar essa ação? Se ele compra essa ação, essa pessoa agora, ela passa a ser sócio da empresa, ou seja, ela passa a ser remunerada por dividendos, que é a divisão dos lucros. Essa pessoa também, esse papel, essa ação, ela passa pela valorização ou desvalorização do mercado. Se essa empresa ela for bem sucedida, vamos supor que esse cara aqui, ó, ele comprou um pacote de ações, ó, a R$1.000, tá? 3 anos depois, tá? Essa ação aqui que era R$1.000, ela passou a valer a R$3.000, ou seja, houve uma valorização. Essa valorização aqui, nós chamamos ela de mercado. Ok? Bacana. A primeira coisa que eu quero perguntar nessa operação aqui da subscrição dessa ação, olha só, aqui há uma operação de crédito. Operação de crédito é aquela operação onde alguém que empresta dinheiro para outrem. Aqui, o banco emprestou dinheiro para essa empresa A? Não. Houve o quê? A compra e venda de suas ações. Bacana? Ok. Professor, por que você está falando isso? Porque eu quero que você segure aí, tá? Que agora eu vou explicar para vocês, e isso vai ser importante e vou utilizar já já. Diante dessa explicação singela aqui, muito simples, isso que é importante para o aluno estudar, ele entender o mecanismo, não é isso? Ele ter uma visão global das coisas, uma visão sistêmica, isso ajuda a acertar. Inclusive, todas as questões da Ciência Gran Rio, da prova do BASA, que eu já preparei as aulas para vocês em 3 partes, né? Que eu vou gravar a segunda parte em seguida, depois a terceira. Comecei a preparar também do BB Nordeste para vocês. O que acontece? Segue essa mesma linha de conceituação, de elaboração de questões da Banca Ciência Gran Rio. Então, comigo aqui, vamos na questão aqui que a gente já mata rapidão. Uma das principais fontes de receitas de um banco de investimento são as operações com subscrição de papéis. Nessas operações, tais papéis, os títulos, tá certo? Que pode ser uma ação, pode ser uma debênture. Não vou explicar agora a debênture para vocês, porque tem questões aí, com certeza, sobre debêntures, e nós vamos aprofundar, fazer aquele famoso reforço pedagógico nas ações de debêntures. Vamos lá. São subscritos pelo Tesouro Nacional? Não. São subscritos por quem? Pela empresa A, né? São garantidos pelo Banco Central? Não são garantidos pelo Banco Central, são garantidos pela empresa A e a empresa, o banco, no caso aqui, o banco de investimentos que fez a intermediação da operação. Então, letra A e letra B estão erradas. E claro, se a letra A estão errada, a letra C e E também está errado, porque não são subscritos pelo Banco Central, são subscritos pela entidade de direito privado, que é a empresa que fez a emissão desses títulos. Ok? Feito isso, né? Aí vem um outro conceito muito importante que eu digo para vocês, que é o padrão da Ciência Gran Rio de elaborar a questão. Normalmente, pela primeira análise, primeiro assunto, você consegue eliminar 3 questões e aí você fica em dúvida entre 2 questões. No caso aqui, a letra C e a letra E. E a letra C e a letra E traz 2 assuntos distintos, né? Risco de mercado e risco de crédito, tá? Professor, eu quero saber o que significa risco de mercado e o que é risco de crédito. Claro, e eu digo para vocês outra coisa muito importante, né?
O padrão Sesgran-Hill de elaborar questões, isso eu falo com muito conforto, porque eu estou desde 2010 aí no site e eu trabalho com carreiras bancárias aí há 20 anos. O padrão Sesgran-Hill, ela sempre costuma cobrar os assuntos, né, os mesmos assuntos, claro, de forma diferente. Então isso pode cair na sua outra prova com certeza. Professor, o que é o tal do risco de crédito? Risco de crédito, anote aí, diz respeito a uma operação financeira. Como assim, prof, operação financeira? Banco A emprestou dinheiro para o Beltrano. O Beltrano não pagou. Esse é o risco da operação. Tá? Isso é o risco. Tá? Então diz respeito à operação financeira. De alguém não pagar o valor lá emprestado, que assinou o contrato, ou teve testemunha, aí entrou o tal do avalista e assim por diante. E o risco de mercado? Risco de mercado diz respeito ao risco inerente à operação, não de não pagar. De não pagar é o risco de crédito na operação financeira. Por exemplo, você comprou um título, tá certo? Em dólar. Hoje o dólar vale 3,55, tá? Você comprou um título em dólar. Amanhã o dólar é 3,80. É um risco do mercado. Você contratou a operação, tá? Você comprou um título, você fez uma operação com uma taxa X, tá? Essa taxa com base na taxa Selic. A taxa Selic está 14,25, depois ela sobe para 16 ou ela diminui para 10, tá aí? Isso diz respeito ao risco de mercado. Tá? Risco de crédito diz respeito a operações de crédito. Aí eu digo para vocês, aí a pegadinha. Essa aqui foi questões de muitos alunos erraram. Comigo aqui. Eu pergunto para você, eu quero que você responda. Tá? Aqui é para entender. Eu não quero você no automático, não. Quero você refletindo, quero você pensando, quero você analisando. Tá? Vem comigo aqui. Ó, vem comigo. Isso aqui, cara. Subscrições de ação é uma operação de crédito? Sim ou não? E aí? Se pergunta isso. Não é uma operação de crédito, é compra e venda. Ele colocou um título público, colocou um título que pode ser uma ação, uma debênture, um papel qualquer. Colocou lá, o cara comprou, pagou. Tá? Não tem de não honrar, não existe isso. Logo, essa subscrição não está sujeita ao risco de crédito. Não está. Agora, esse papel, ele está sujeito ao risco de mercado. Ou seja, esse papel, ele está sujeito e ele vai sofrer isso. Esse papel pode ser valorizado, ele pode ser desvalorizado, ele pode ser valorizado e desvalorizado por N fatores. Por exemplo, professor, ele pode ser desvalorizado pela alta de juros, dólar, o Brasil perdeu o grau de investimento, essa empresa, por exemplo, está envolvida aí nessa lava-jato. Tá certo? O que acontece? Ela está sujeito ao risco de mercado. Uma questão muito bem elaborada pela Sesgran-Hill e nós temos aqui uma alternativa que é a alternativa letra C. Tá? O importante da questão não é você chegar na resposta. Tá? O importante é você compreender essa questão. Resumindo para vocês, nós temos aí dois assuntos envolvidos. Né? Se o aluno tem o conhecimento de subscrição, ele já elimina 3. E ele sabe a diferença de risco de mercado e risco de crédito, ele mata essa questão aí. E essa questão, eu digo para vocês, que pegou muitos alunos aí despreparados, né? Aliás, que caíram na pegadinha. Às vezes o aluno até tinha o conhecimento necessário para chegar nessa resposta, mas faltou essa sacada. Com isso, tentando aí te ajudar, um pequeno reforço pedagógico. Toda questão eu faço isso. Vamos lá, um conceitozinho para vocês aí. O que é risco de mercado, o que é risco de crédito, que isso pode cair na prova de vocês em outros concursos, com certeza. Vou ler para vocês, rapidão. Risco de mercado é o risco de desvalorização de instrumento financeiro ou de carteira
de instrumentos financeiros, decorrente de variação de taxas de juros nas taxas de câmbio, nos preços de ações ou nos preços de mercadorias. O risco de mercado está presente nas operações ativas e passivas. Também está ligado aos derivativos, uma vez que se trata de instrumentos financeiros de transferência de risco e proteção contra a volatilidade do mercado. Risco de crédito. Olha só a sacada, risco de crédito, tem que ter operação de crédito nessa questão. Não tinha operação de crédito, mas o examinador pode mudar a questão na prova, na outra prova. Ele pode colocar no comando lá uma operação de crédito, tá? Uma operação de crédito, que é emprestar dinheiro. Risco de crédito é de que a contraparte na transação não honre sua obrigação. Então você tem que marcar isso, né? Nos termos e condições do contrato, o risco de crédito está presente nas chamadas operações de crédito, como de empréstimo e financiamentos, em qualquer outra modalidade representada por instrumentos financeiros que estejam no ativo da instituição, seja nas contas patrimoniais, seja nas de compensação. Ok. Comigo aqui, rapidão, reforço pedagógico. A questão foi bancos de investimento. Algumas atribuições dos bancos de investimento. Conferem assessoria e financiamento às operações de fusão, aquisição, reestruturação de empresas. Isso é cobrado muito, tá certo? Ó, falou em fusão, aquisição, reestruturação de empresas. Você tem que lembrar, fazer o link com qual instituição? Bancos de investimento. Encarrega-se também do lançamento da empresa na bolsa ou no aumento de capital de uma sociedade. Esse cara que você fez o lançamento na bolsa chama-se IPO, que é subscrição. E nós temos também aumento do capital da sociedade, também é uma ação de subscrição. Nesse sentido, né, um outro nome que nós podemos utilizar na questão que é a subscrição é underwrite, né? Então lá no comando da questão, onde está escrito lá, subscrição, o cara podia colocar essa palavra aqui, ó, underwrite. Puxa, professor, complicou. Não complicou, meu filho. Você tem que saber que são as mesmas coisas, tá certo? Um é um termo em inglês e o outro um termo brasileiro, português, tá certo? E dentro essas operações de underwrite, de subscrição, nós temos dois papéis fundamentais. Do underwriter, né? E do outro que é o do underwriting, né? Underwriting e underwrite. Na primeira hipótese, a instituição financeira que realiza operações de lançamento de ações no mercado primário são instituições autorizadas para estas operações, bancos múltiplos de investimentos, sociedades corretoras de distribuições. Então, olha só. A instituição financeira que realiza operações de lançamento de ações no mercado primário, ou seja, na primeira vez lá no IPO, chama-se underwrite. São instituições autorizadas para essas operações. O examinador pode muito bem querer saber de você se você sabe quem que está autorizado a fazer isso. Ó, bancos múltiplos, tá? Ou de investimentos, sociedades corretoras e distribuidoras. Já no underwriting, são ofertas públicas de títulos em geral, de títulos de crédito representativo, de empréstimos em particular, por meio de subscrição. Tudo tem a ver com subscrição, cuja prática é permitida somente pela instituição financeira autorizada pelo Banco Central. Para esse tipo de intermediação. Está aí para vocês esse pequeno reforço pedagógico, excelentes questões. Vamos para frente aqui, né? Outra questão da prova diz respeito aos crimes contra a lavagem de dinheiro e a circular Bacen 3542. Primeira coisa que eu digo para vocês é o seguinte, essa lei aí 9.613 é uma lei maior, né? Essa lei, esse assunto sempre está sendo cobrado. Se você pegar no começo da aula que eu passei para vocês aí, tá? Os últimos concursos da carreira bancária, todos os concursos de carreira bancária cobrou uma questão desse cara aqui. Então você tem que saber. Sabendo disso, você tem que se preparar para fazer a prova. Você tem que se conscientizar que você tem que fazer a prova do próximo concurso de carreira bancária, que você tem que saber esse conteúdo, porque esse conteúdo líquido e certo na prova. Ou seja, você já vai sair na frente do pessoal. E essa carta circular é um instrumento normativo
que detalha a aplicação, tá certo, da lei 9.613 de 98, tá? Então ele detalha essa lei de crimes contra a lavagem de dinheiro. Então a portaria, essa circular, carta circular do Bacen. E eu digo para vocês outra coisa, muito importante, né? Normalmente, quando cai lá, assim, carta circular, instrução normativa, não sei o quê, gente, estuda esses instrumentos, porque esses instrumentos a banca gosta de cobrar, inclusive, em especial, a banca sem esgraio. Então, vamos para a questão, tá? Aqui tem, o comando da questão, tá? O comando da questão aqui, ele coloca uma situação, certo? Coloca uma situação, e depois dessa situação, ele se reporta nos termos da carta circular 3542. A conduta do senhor B caracteriza uma situação relacionada com. Aí tem 5 alternativas. Ok. Então, primeira coisa, eu vou ler essa conduta e vou explicar para vocês como que foi elaborada a questão. Vamos lá. Senhor B procura uma agência bancária postulando a abertura de uma conta corrente em nome de sua mãe e apresenta a procuração. Aberta a conta corrente, ocorre movimentação mensal em torno de 2 salários mínimos decorrentes de pagamentos previdenciários. A partir de determinado momento do segundo ano de atividade da referida conta, passam a ser constatados depósitos avulsos por transferências bancárias de quantias vultuosas, né? Com saques ocorridos quase de imediato pelo procurador. A gerente da conta da mãe, do senhor B, é alertada pela auditoria interna e postula ao senhor B a atualização de seus dados e da procuração. O senhor B mantém-se inerte, não atendendo aos chamados da gerente. Quando contactado, informa que não realizará qualquer atualização de dados. Ok? Então essa é a conduta, né? Qual que é a conduta dele aqui, né? A conduta dele, que ele abriu uma conta corrente com procuração, ou seja, o titular da conta não esteve presente, mas ele apresentou a procuração. Pode, isso está aí no Sistema Financeiro Nacional, isso é permitido, tá? Ele é permitido. Só que acontece, o banco identificou uma movimentação estranha. Tá? Diante da movimentação estranha, o banco solicitou o cara para fazer uma atualização cadastral. E ele não quis atualizar o seu cadastro. Pronto, bingo, está aí para vocês. Aí, com base na carta circular Bacen 3542 de 2012, ele fala, caracteriza uma situação relacionada com. E aí? Tá? E aí você tem 2 alternativas para matar essa questão. Ou você mata de forma técnica, que é a forma correta para você matar isso aí, tá certo? De uma forma mais precisa, tá? Que você tem até mais subsídios. Como é que é essa forma técnica? É você ter lido, tá? Essa carta circular, mas antes de qualquer coisa, você tem que entender de que trata essa carta circular. Essa carta circular trata de situações, de hipóteses dessa natureza aqui, que possa ter lavagem de dinheiro. E essa carta circular aqui, nós temos 14 blocos de condutas. Tá? 14 blocos de conduta. Tá? E um desses blocos de conduta diz respeito à base de dados, ou seja, aqui a gente vai escolher a alternativa. Agora, isso aí é a forma técnica. A forma técnica é você conhecer a lei, tá? A carta circular, saber que essa carta circular tem as 14 hipóteses. Professor, você vai passar as 14 hipóteses? Sim, vou passar bem rapidamente para vocês saberem fazer questão. Para vocês entenderem de onde que o examinador retirou essa questão, como é que ele formulou essa questão, essa primeira. Se você sabe a forma técnica, automaticamente você vai lá na alternativa D. Tá? Segunda forma de se resolver isso. Vamos supor que você tem uma noção da carta circular.
E com base nessa conduta aqui, né, o texto explicativo da questão, do comando da questão, não resta dúvidas que diz respeito à atualização dos dados cadastrais. Logo, a alternativa é a letra D. Então, vamos lá. Cartão de pagamento não é uma relação. Cartão de pagamento diz respeito a uma dessas 14 hipóteses. Mas uma dessas hipóteses essa hipótese precisa aqui não é a letra A. Tá? Operações de crédito também não é. Investimento interno também não é. Irregularidade civil também não é. Então, aqui diz respeito à letra D. Ou seja, está aí para vocês aí letra D. Então, o aluno aqui, eu acho que os alunos aí conseguiram acertar essa questão, mas vamos ensinar para vocês da maneira técnica. Professor, como é que o examinador fez essa questão? Preste atenção aqui, gente. Esse assunto é um assunto da moda. Nós temos aí a Operação Lava Jato, crimes de lavagem de dinheiro, todo dia pessoas sendo presas, todos os dias os professores sendo condenadas, né? Recebendo buscas e apreensões por parte da justiça. Então é um assunto da moda. E o examinador, as bancas de concurso gostam muito de assuntos da moda. Nesse sentido, vamos lá. Essa aqui foi uma questão que foi elaborada com base, claro, na Carta Circular 3542. Ou seja, se você vai fazer concurso de carreiras bancárias, coloque no seu caderninho. Você tem a obrigação de ler essa Carta Circular. A ementa da Carta Circular, o que diz respeito a isso, né? A carta, divulga relações de operações e situações que podem configurar indícios de ocorrência dos crimes previstos na Lei 9.613 de 98, passíveis de comunicação ao Conselho de Controle de Atividade Financeira, COAF. Ou seja, você tem que saber disso. Tá? A Carta Circular 3542 vai elencar centenas de situações que diz respeito de indícios de uma prática de lavagem de dinheiro. No caso ali do senhor B, ele começou a receber dinheiros, uma quantidade vultuosas e fazia o saque imediatamente, ou seja, uma atitude suspeita. É claro que essa atitude suspeita do senhor B, aliás, está prevista aqui na Carta Circular. Nesse sentido, o que você tem que saber? Que nessa Carta Circular, tá aqui, situações por falta de fundamento, realizações. O que acontece? Qualquer uma dessas hipóteses, preste atenção, a autoridade financeira, a autoridade competente, tem o dever, tem a obrigação de que, passível de comunicar o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF. Pronto, bingo, fechou. E agora, professor? Agora você tem que saber quais são essas situações e quais são essas hipóteses. Nesse caso, eu vou explicar para vocês que temos 14 tipos de situações. Tá? Primeiro tipo, situações relacionadas com operações em espécie e moeda, dinheiro, movimentação de dinheiro vivo. Temos 10 hipóteses, tá certo? Olha como isso aqui tem um rol para o examinador elaborar as questões, né? Vamos aqui, 2. Situações relacionadas com operações em espécie, em moeda estrangeira e cheque de viagem. 5 hipóteses que pode caracterizar esse indício de lavagem de dinheiro. Tem que saber? Tem que saber. Mas principalmente tem que saber o seguinte, essas 5 aqui, tem 5 hipóteses, não é isso? O cara vai pegar uma hipótese dessa e vai mandar para de cima. Você tem que saber diferenciar qual que é a natureza dessa hipótese. Terceira hipótese que caiu na prova, que foi objeto da elaboração dessa questão. Então o examinador foi lá na Carta Circular 3542, foi lá no inciso 3º, que trata das situações relacionadas com dados cadastrais de clientes, 9 hipóteses, elaborou uma questão e mandou você marcar o xizinho, que era que as situações relacionadas com dados cadastrais. Você viu como é que elabora a questão? E, cara, isso aqui, César Guerreiro gosta disso aqui, você tem que saber. 4, situações relacionadas com a movimentação de contas, 21 hipóteses, né? 5, situações relacionadas com operações de investimento interno, investimento interno estava lá nas alternativas, 5 hipóteses. 6, situações relacionadas com cartões de pagamento, 5 hipóteses, também estava lá, era a letra A, inclusive. 7, situações relacionadas com operações de crédito no país, 8 hipóteses. 9,
situações relacionadas a consórcios, 7 hipóteses. 10. Situações relacionadas a pessoas suspeitas de envolvimento com atos terroristas, 4 hipóteses. 11. Situações relacionadas com atividade internacional, 12 hipóteses. 12. Situações relacionadas com operações de crédito contratadas no exterior, 5 hipóteses. 13. Situações relacionadas com operações de investimento externo, 7 hipóteses. E, finalmente, aí, a 14ª bloco de hipóteses, né? Situações relacionadas com empregados das instituições financeiras e seus representantes, 4 hipóteses. Então, está aí para vocês, temos um leque gigantesco para elaborar questões. Essa questão da prova do BASA 2015, o examinador cobrou o item 3, situações relacionadas com dados cadastrais de clientes. São quantas hipóteses? Salvo engano, são 9 hipóteses, né? Letra A, olha só. Qualquer uma dessas situações, a autoridade competente tem obrigação de comunicar ao COAF, não é isso? Resistência ao fornecimento de informações necessárias para o início de relacionamento ou para atualização cadastral, oferecimento de informação falsa ou prestação de informação difícil ou onerosa verificação. É exatamente a letra A, que é a conduta do senhor B. Então, com base nessa conduta, nós chegamos à resposta C. D. Viu como é que o examinador elaborou? Aí tem a B, ó. Abertura, movimentação de contas ou realização de operações por detentor de procuração ou de qualquer outro tipo de mandato, né? Ó, apresentação de irregularidades, enfim, não vou ler isso aqui, mas vocês têm a obrigação de fazer a leitura. A minha obrigação como professor é de fazer que vocês entendam como o examinador elaborou a questão. Bacana? Fechou? 10. Vamos para frente aqui, né? Vamos para a próxima questão. Aí, Banco Central. Banco Central, cara, Banco Central é outro, cara. Todos os concursos são cobra esse cara aí. Todos eles, cara. Banco Central, você põe Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banrisul, Banestes, Banpará, BRB, todos cobram e vão cobrar. Tá? E o aluno nosso aqui do LAC, eu garanto para vocês não erram mais questão de Banco Central. O nosso curso de carreiras bancárias é top demais. Vamos lá. O Banco Central do Brasil tem como missão institucional a estabilidade do poder de compra da moeda e a solidez do sistema financeiro nacional. Ok? Nesse sentido, é função do Banco Central, né? Quero chamar a atenção para vocês no seguinte. Tá? Se eu pegasse aquele Errorex, aquele branquinho, tá? E tirasse esse cara aqui, ó, todinho, certo? E colocasse assim, é a função do Banco Central, 2 pontos. Você tinha condições de fazer a questão? Claro que tem. Ou seja, esse aqui é chamado pela vida de concurseiro de texto, comando, faz texto meramente ilustrativo, que não acrescenta nenhum tipo de conteúdo para você fazer a questão. Por que estou falando isso? Porque você, às vezes, esse texto aqui meramente ilustrativo, ele é gigante. E o cara perde um tempão. Então ele tem que entender, né? Ele tem que ter essa sensibilidade. O que o comando está pedindo? O comando da questão está pedindo o que é uma função do Banco Central. É claro, professor, aonde está essa função do Banco Central? A função do Banco Central está prevista na nossa Bíblia, que é a Lei 4.595, essa lei que criou o Sistema Financeiro Nacional, regulamentou a estrutura do Banco Central, do Conselho Monetário Nacional. É claro que essa lei é lá de 64, essa lei tem várias alterações aí, mas ainda está em vigor. Então, lá naquela lei que tem isso, né? Está lá. Mas, o que acontece? Tá lá, né? Lá você acerta? Sim, você acerta. Mas essa questão aqui, tá? Como outras questões que eu vou apresentar para vocês, eu dou uma dica de estudo muito importante, que é o seguinte: o aluno que estuda diretamente na fonte, cara, o aluno que costuma estudar navegando na legislação do Banco Central, no site do Banco Central do Brasil, ele sai na frente de muita gente, porque lá tem muitas informações e muitas questões são retiradas desse documento. Vamos lá, função do Banco Central. Letra A, atuar como depositário das reservas de moeda estrangeira? Correto. Lastreadas na dívida externa
Não, esse depósito não tem lastro nenhum tipo de dívida. Aqui que ó, ele inventou esse cara aqui para inviabilizar. Emitir papel moeda e responsabilizar-se pela liquidez, correto, letra B. Por quê, professor? Você vai ver, tanto na Lei 4.595 como no site do próprio Banco Central, essa é uma atribuição, questão dada aí, o aluno do LAC não tem como errar. Letra C, supervisionar apenas as instituições financeiras, ó, está errado aqui, ele não faz isso, né? Instituições bancárias, não é só as bancárias, né? São as financeiras em gerais, né? Bancárias, não bancárias. Tá? D, definir políticas e diretrizes para propiciar o aperfeiçoamento das instituições financeiras, ó. Definir e propor políticas e diretrizes não é atribuição do Banco Central, é atribuição de quem? Do Conselho Monetário Nacional. Letra E, conceder liquidez aos bancos de câmbio e instituições financeiras em dificuldade. O que é conceder liquidez? Emprestar dinheiro, salvar, colocar dinheiro do povo lá? Não. Ele tem que fazer isso, mas dentro de uma regra, não uma regra específica para beneficiar banco A, banco B. Inclusive isso aqui não é permitido pela legislação atual. Ou seja, a alternativa dessa questão, muito simples, questão dada aí, né, é a letra B. Mas ele colocou um texto aqui com bastante detalhes, pegadinha, apenas, invalidou, dívida, ou seja, o aluno está meio confuso. Com isso, o que eu falo para vocês? Estudar na fonte. Olha só, o que diz o Banco Central? Está aqui, cara, ó, site do Banco Central. Tá? Eu só copiei e coloquei no texto aqui aquela imagem para ficar mais fácil da forma didática. Temos aqui, o Banco Central do Brasil foi criado pela Lei 4.595 de 31 de dezembro de 64, é o principal executor das orientações do Conselho Monetário Nacional e responsável por garantir o poder de compra da moeda nacional, tendo por objetivos, olha lá, primeiro, zelar pela adequada liquidez da economia, tá? Manter as reservas internacionais em nível adequado. Não diz que é lastreado em lugar nenhum, né? Estimular a formação de poupança. Zelar pela estabilidade e promover o permanente aperfeiçoamento do sistema financeiro nacional. Entre suas atribuições estão, olha aqui, letra A, emitir papel moeda e moeda metálica, né? Parte da resposta está aí. Executar os serviços do meio circulante, receber recolhimentos compulsórios e voluntários das instituições financeiras e bancárias, realizar operações de redesconto e empréstimo das instituições financeiras, regular a execução dos serviços de compensação de cheques e outros papéis, efetuar operações de compra e venda de títulos públicos federais. E, finalmente, exercer o controle de crédito, exercer fiscalização das instituições financeiras, né? A outra lá estava errada porque ele colocou apenas fiscalizar instituições bancárias, né? Está errado, tem financeiras, bancárias, não bancárias, né? Tem mais aqui. Autorizar o funcionamento das instituições financeiras, estabelecer as condições para o exercício de quaisquer cargos de direção nas instituições financeiras e vigiar a interferência de outras nos mercados financeiros e capitais e, finalmente, controlar o fluxo de capitais estrangeiros no país. São atribuições do Banco Central, tá certo? Professor, para que isso? Para dar aquele reforço pedagógico. Você não pode ter preguiça, cara. Estudar para concurso aí, você tem que ter determinação. Cada coisa nova que você aprende, você deve dar devido valor a essa coisa nova e tentar fixar o máximo possível. Eu sempre digo, concurso público, gente, passa aquele aluno que fixa mais conteúdo. Sua sede fica em Brasília, capital do país, e tem representações nas capitais dos estados: Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Ceará e Pará. Pode ter certeza que um dia vai ter um concurso que vai querer que você sabe quais são as representações dos estados que tem o Banco Central. Agora você já sabe, são os estados Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Ceará e Pará. Nós temos aí 8 representações. Bacana? Próxima questão. 2 assuntos aí, né?
que diz respeito, que é na prova, que é banco comercial e depósito à vista, né? Claro que uma coisa está relacionada à outra. Por quê? Porque o banco comercial tem a autorização de receber depósito à vista, não é isso? Então vamos lá. Questão bem interessante essa aqui, né? Olha só. Base 2015 escriturário, né? Vamos lá. O banco comercial tem um papel importante no sistema financeiro e econômico devido ao volume de intermediação financeira realizado. Ok. Isso se deve à sua capacidade de criar depósitos à vista. Sendo assim, os depósitos à vista são. Tá aí. Então a pergunta diz respeito, ele fala que o banco comercial pode receber depósito à vista? Sim. Banco comercial pode receber depósito à vista. Cooperativa pode receber? Sim. Cooperativa também pode receber. Caixa econômica pode receber depósito à vista. O que eu quero falar para vocês? Que o aluno nessa questão aqui, ele vai ter que saber que existe depósito à vista e que existe também o famoso depósito a prazo. Professor, à vista na hora, a prazo é parcelado. Não tem nada a ver com isso. Tá? Embora o nome seja sugestivo para você pensar isso, mas não tem nada a ver com isso. Depósito à vista é aquele depósito que a instituição financeira recebe e não paga nada por isso. O depósito a prazo, ele recebe o depósito, mas ele tem que remunerar esse depósito. Tá certo? Professor, depósito em conta corrente. Depósito em conta corrente, ele é um depósito à vista, porque a captação desse dinheiro do banco, ele foi zero, não gastou nada. O dinheiro ficou parado na conta 3 anos. O banco não vai gastar nada para ter lá. Não gastou nada. E esse dinheiro ele emprestou para os outros, ele fez moeda escritural. Já o depósito a prazo, não. Se ele colocar numa aplicação, ele tem que remunerar aquilo lá. Todo mês tem que pagar o jurinho, né? Tá certo? Então, esse aqui é o depósito à vista. Vamos lá. Vamos para as alternativas. A. Caracterizados por ser um ativo líquido para o banco comercial. E aí, prof? Cara, dá até dó no coração quando eu vejo um negócio desse. Pegadinha. Ativo líquido. E aí? Não é um ativo líquido. Ativo é seu. O depósito, o banco está guardando, mas o dinheiro não é dele. O depósito à vista é um passivo, uma obrigação do banco tem para com aquele sujeito que depositou o dinheiro. Então foi pegadinha. E aí vou falar para vocês, está errado? Claro que está errado. Não é ativo, é passivo. Tá certo? É uma obrigação, está errado. Aí eu digo para vocês o seguinte, papo sério com vocês, tá? Maioria das pegadinhas, tá? Maioria das pegadinhas de concurso público diz respeito, aliás, a maioria das pegadinhas da SESI Gran Rio, tá? Estão na alternativa A. Aprendizado dessa questão para vocês aí, que eu quero transformar você em concurseiro, o cara competitivo. Toda vez que a alternativa for, se você colocar a alternativa A, você tem que ligar o seu alerta. O professor Luiz Antônio falou que a questão de SESI Gran Rio, uma das minhas matérias que o professor dá aula, que de carreiras bancárias são várias, conhecimentos bancários, atendimento bancário, técnicas de vendas, ética e legislação, que eu sou professor dessas matérias para vocês. A banca colocou a letra A probabilidade de ser pegadinha é muito grande. Então ela pode ser correta? Claro que pode. Eu só estou dizendo para vocês redobrar a atenção. Pô, marquei letra A. Opa, parou. Eu quero confirmar se realmente essa alternativa é letra A. Então essa aqui está errada, pegadinha. E muitas pessoas se levaram aí. Isso aqui acontece muito quando o aluno faz a prova no automático. Acontece, claro, o cara estudou bastante, cara. Mas não está com aquele nível de concentração. Ele vai no automático.
Principalmente o cara que deixa uma prova de conhecimentos bancários por último. Já está cansado, já tem tantas horas de estudo, né? Então não tem mais aquele gás, aquele nível de atenção, está fadigado pela prova, né? Então a letra A está errado só porque não é ativo, é um passivo. Vamos lá, letra B, tá? Letra B. Criados também a partir de concessão de empréstimos bancários. Professor, não tem nada a ver com isso. Vamos analisar. Você aí, meu amigo, minha amiga, tem conta corrente, tem patrimônio, está precisando fazer investimento e não quer desfazer do seu patrimônio. Você está precisando de dinheiro emprestado. Você vai lá no banco, faz um CDC lá no banco, crédito direto ao consumidor. Você assina a papelada, você pega esse dinheiro e saca na boca do caixa? Pode até ser, mas antes esse dinheiro ele é depositado na sua conta corrente. Ou seja, o depósito à vista, criados também a partir da concessão de empréstimos bancários? Sim, porque, olha só, você recebeu o empréstimo do banco, o banco não vai, ele vai depositar na sua conta corrente. Depositou na sua conta corrente, tá certo? Claro que ele vai depositar numa conta corrente, por quê? Porque ele faz a captação de um depósito à vista. Então tá aí para vocês, bem criada essa questão aqui, tá? Os alunos ficaram aí, letra B, tá certo? Letra B, essa é a alternativa. Vamos para frente aqui. C. Emitidos pelo Estado como meio de pagamento legal, não tem nada de emissão do Estado como meio de pagamento legal. Não tem, ele tentou confundir a sua cabeça. Letra D. Tratados como uma obrigação de longo prazo, é uma obrigação, mas não de longo prazo, tá certo? É uma obrigação aí de curto prazo, depósito à vista. Agora pode, enquanto tiver depositado lá, ele tem a obrigação. Considerados direitos nominativos, assim como papel moeda são títulos ao portador? Professor, títulos ao portador? O que é um título? Título é um papel, tá? Vou pôr meu celular aqui. Vamos supor que isso aqui é um título, né? Esse aqui é um título que concede um direito. Que você pode trocar esse papel por dinheiro. Não. Está errado. É que ele não é um título, ele já é o numerário, ele já é o dinheiro, ele já tem valor de face, independente, tem o maior meio de liquidez possível. Então isso está errado, tem direitos nominados, tudo errado esse cara aí. Tá? A gente tentou complicar, e a Fundação, que a Fundação Ascensos Gran Rio está fazendo isso, hein? Vamos aí para o famoso reforço pedagógico, né? Apagar esse cara aqui. Eu acho muito importante esse reforço pedagógico para vocês. Depósitos à vista, né? Bancos comerciais, bancos múltiplos com carteira comercial, são caracterizados pela captação de depósito à vista. Podemos colocar aqui também as cooperativas de crédito, tá certo? Os bancos cooperativos e as caixas econômicas também são as entidades autorizadas a receber esse depósito à vista. Esses recursos são captados a custo zero, tá? Não há remuneração, tá? Ou seja, sem nenhuma remuneração ao correntista. Já o depósito a prazo é o oposto disso, tá? O banco atrai essa captação, mas ele tem que remunerar, tem que pagar juros. Vamos aqui. Os depósitos à vista são a mais importante forma de captação dos recursos que os bancos utilizam para que possam cumprir a sua função principal, intermediação financeira. Então ele capta, né, para depois emprestar. Isso é intermediação financeira. Bacana? Vamos lá. Sistema Financeiro Nacional. Outro assunto, campeão de concurso, pode ter certeza, né? Campeão de concurso. Nessa prova aí caíram 2 questões sobre Sistema Financeiro Nacional. Vamos fazer essas questões aqui. Vamos lá. Letra A. Letra A. Vamos para a questão aqui. As instituições financeiras não bancárias são aquelas que não podem criar moeda escritural, mas são relevantes ao sistema financeiro nacional. Entre elas, encontra-se as seguintes. Então vamos lá, né? Vamos lá. O que a questão está querendo cobrar de você? Qual que é o juízo de valor? Primeiro, é uma questão sobre o sistema financeiro nacional, tá? No sistema financeiro nacional, nós temos um bloco que é chamado instituição bancária, tá? E outro que é chamada de não bancária, ou ela é
ela é o seguinte, ó, bancária, instituições financeiras bancárias, ó, instituições financeiras não bancárias. Tá? Professor, o que significa instituições financeiras não bancárias? Tá? Aquelas que não podem receber depósito à vista. Tá? Agora, nós temos aquelas que são instituições financeiras, fazem parte do sistema, tá? Fazem parte do sistema, mas elas não são bancárias. Ou seja, você tem que saber quais são as instituições financeiras bancárias e quais são as instituições financeiras não bancárias. As financeiras bancárias são aquelas que recebem depósito à vista. Então vamos identificar o que o comando da questão quer. O comando da questão quer o seguinte, preste atenção, que você encontre a alternativa que tenha somente instituições financeiras não bancárias. Ok? Vamos lá. Então, só para entender aqui, tá? Nós vamos fazer essa resposta aqui em 3 fases. Primeiro, vou convidar vocês, fazendo comigo, para encontrar as instituições financeiras bancárias. Tá? Vamos lá. Instituições financeiras bancárias. Vamos por eliminação. Sociedade de Fomento Mercantil. Não é uma instituição financeira bancária. Não é. Banco de Câmbio também. Sociedades, companhias hipotecárias e Banco de Desenvolvimento. Também não. Aquelas bancárias. Cooperativa de crédito, sim, bancária. Então, vou cortar esse cara aqui. Então, cooperativa de crédito são o quê? São instituições bancárias. Banco de investimento, não bancária. E Caixa Econômica, ela é uma instituição financeira bancária. Sociedade de Arrendamento Mercantil e Sociedade Seguradoras e de Capitalização. Ok. Beleza. Professor? Tá aí, não ajudou muita coisa. Olha só. Agora, dentro dessas respostas, tá, nós temos 3 instituições que elas não são instituições financeiras, tá? Mas elas prestam serviço. Ou seja, nesse rol de respostas aqui, nós temos instituições financeiras bancárias, que é a Cooperativa de Crédito e Caixa Econômica, matou. E nós temos aqui também algumas instituições que elas não são financeiras. Quais são? Agora eu convido vocês a encontrar quais são as 3 entidades que não são instituições financeiras. São instituições não financeiras, mas pertencem ao sistema financeiro nacional. Aqui, ó, Sociedade de Fomento Mercantil. Esse cara aqui, ele não é uma instituição financeira, tá certo? Não é uma instituição financeira, muito menos bancária, mas eles prestam serviços financeiros. Outro cara, esse cara aqui, ó, Sociedade de Arrendamento Mercantil. Então, esse sujeito aqui é outro sujeito que também é uma instituição, não é uma instituição financeira. E esse cara aqui, Sociedades Seguradoras e de Capitalização. Pronto. O restante, todos são instituições financeiras não bancárias. Qual a alternativa que ficou sem marcação do xizinho, do vermelhinho? B. Companhias hipotecárias e bancos de desenvolvimento. Então, logo temos aí a alternativa B. Ou seja, para o aluno responder essa questão aqui, ele tem que conhecer, tá, todas as instituições financeiras do mercado, do sistema financeiro nacional, para ter uma segurança para poder marcar. Nesse sentido, tá, vamos aqui conclusão para vocês. Letra A. Ó, letra A aqui, deixa eu apagar direitinho. Ó. Olha aqui, letra A, comigo. Sociedade de Fomento Mercantil. Não é instituição financeira. Banco de Câmbio, instituição financeira não bancária, porque o Banco de Câmbio não recebe depósito à vista. B. Companhias hipotecárias e Banco de Desenvolvimento são instituições financeiras não bancárias. Letra C. Cooperativa de crédito são instituições financeiras bancárias e bancos de investimento não são
instituições financeiras bancárias, né? D, banco de investimentos. Banco de investimento, instituição financeira não bancária e caixa econômica bancária. E a letra E, as duas alternativas não são instituições financeiras. Bacana? Conclusão que eu acho importante para você aí, esse cara aqui, ó. Sociedade de Fomento Mercantil, tá? Sociedade de Arrendamento Mercantil e Sociedade de Seguradoras e de Capitalização não são instituições financeiras, mas prestam serviço financeiro e essas três entidades, claro que elas pertencem ao sistema financeiro nacional. Bacana? Uma questão aí muito trabalhosa, mas uma questão tranquila, né? Vamos para frente aqui. Última questão de hoje, né, dessa primeira parte, também trata do sistema financeiro nacional. Vamos comigo aqui. A questão mais fácil de toda essa bateria, mais fácil é essa aqui. O sistema financeiro nacional é composto por um conjunto de órgãos e instituições que regulamenta, supervisiona e realiza operações necessárias à circulação de moeda e de crédito na economia. São órgãos normativos, tá? São órgãos normativos, tá? Temos órgãos normativos, órgãos fiscalizadores e órgãos executores, né, do sistema financeiro nacional, né? Aí eu digo para você, o aluno que estuda fazendo muita questão, claro que isso é ótimo, isso é maravilhoso, né? Só que as questões elas evoluem. A mesma questão ela pode ter sido certa 5 anos atrás, mas essa questão hoje, no entendimento de hoje, ela pode ser errada, né? O que acontece? E eu vou direto ao assunto para vocês, pegadinha, né? Tem muitos concursos, né, que consideram, né, que o Banco Central é um órgão normativo, ó, tá vendo? Ele considera que o Banco Central é um órgão normativo, né? Tá certo? É um órgão normativo. Mas tem muitas provas, inclusive, tem algumas provas que o comando da questão, o contexto da questão, e entre as alternativas válidas, ele coloca o Banco Central como órgão normativo. Mas não é. Por que não é? Porque essa aqui, mais uma vez, essa questão foi retirada da onde? Lá do site do Banco Central do Brasil. Quais são os órgãos normativos? É tudo que começa com conselho. Vamos lá, ó. Então, Conselho Nacional. Não, então aqui a alternativa, vamos ver. Ó. Conselho Monetário Nacional. Conselho Nacional de Seguros Privados. Comitê de Política Monetária, o Copom. Claro que o Copom não é um órgão normativo, né? Ele não é um órgão normativo. O Copom não é. B. Conselho Nacional de Seguros Privados. Banco Central do Brasil? Não é. Conselho Monetário Nacional? Não é. Tá certo? Aliás, o Conselho é, o Banco não. O Banco Central é um órgão aí fiscalizador, né? C. Superintendência de Seguros Privados? Também não é, né? Comitê? Não é, já matou. Vamos para D. Banco Central, a gente já falou sobre ele. E. Conselho Nacional de Seguros? Sim. Conselho Nacional de Previdência? Sim. E Conselho Monetário Nacional? Sim. Ou seja, os órgãos normatizadores, né, dica para você, na estrutura atual do Sistema Financeiro Nacional, são todos eles que começam com a palavra conselho. E a alternativa que todos eles começam com a palavra conselho é a alternativa E. Tá aí para vocês, né, só para vocês entenderem aqui. Nós temos aqui 3 tipos de órgão. Página do Banco Central do Brasil. Você está estudando para concurso, você tem que visitar essa página. Vou colocar até o link para você aí, ó. Órgãos normativos. Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados e Conselho Nacional de Previdência Complementar. Está aqui. Tá? Aí nós temos supervisores, ó, Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Imobiliários, Superintendência de Seguros Privados e Superintendência Nacional de Previdência Complementar, a famosa Previc. Aí temos aqui órgãos operadores, que são diversos, né? Bancos, caixas econômicas, administradoras de consórcios, né? Bolsa de valores, aí vai embora, né? Todos esses caras aí. E aqui é importante que ele põe o Banco Central. Ó, aqui vai ter o rol das entidades que são supervisionadas pelo Banco Central, aqui pelo Conselho e assim por diante, né? Cadê o link, prof? Tá aí o link fundamental para quem quer ficar super competitivo. Bacana? Então aí terminamos aí essa primeira parte da aula. Isso aqui é apenas um demonstrativo para vocês como é que vai ser o nosso super curso aí 2016 de carreiras bancárias. E para isso, eu vou falar de uma palavra chamada humildade, né? Seja humilde para aprender.
e mais humilde ainda para ensinar. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.